A ideia desse vídeo é mostrar o que é um Google Forms, que é um questionário do Google, formulários, e esse roteiro que eu vou passar nesse vídeo, ele foi elaborado para a gente fazer uma oficina com professores de educação infantil. Mas também pode ter dicas muito úteis para os professores dos anos iniciais, para o contato com as famílias nesse tempo de pandemia. Então, aqui nessa tela inicial eu tenho um questionário que foi elaborado para a minha turma, a partir de perguntas sugeridas em uma formação que nós tivemos com a Yasmin Pires, e aí, a partir das sugestões das perguntas dela, a gente adaptou para a nossa realidade, e essa é uma das opções que o Google Formulários nos disponibiliza. Então, o que é o Google Forms? Ele é uma ferramenta gratuita do Google e tem sido utilizada para fazer pesquisas online. Então, a plataforma ela permite planejar eventos, fazer perguntas para o cliente, para os alunos, para as famílias. De um modo geral, então, é coletar diversas informações de modo simples, né? E com o Google Forms também é possível fazer uma votação, realizar um orçamento, fazer uma lista de presença quando se tem uma formação para gerar certificado, ou então, como é o nosso caso aqui, fazer uma pesquisa para as famílias, né? E é possível elaborar diferentes tipos de perguntas. Então, para criar para que você possa elaborar um questionário, precisa ter uma conta Google, né? O que é uma conta Google? É uma conta Gmail ou uma conta G Suite, né? No caso, a G Suite é uma conta empresarial do Google. Então, das vantagens de criar, né, um Google Forms, a gente pode elencar o fato de poder salvar, né, esse feedback, essas respostas, fazer um levantamento das respostas, analisar elas posteriormente. Ela também é possível depois gerar em forma de tabela, também pode gerar depois, posteriormente, essa tabela no Excel. Outra vantagem também é que ela não tem uma quantidade máxima de pessoas para poder responder. Tem alguns lugares que diz que tem a limitação de colunas e células, mas isso não é tão relevante para a gente nesse momento, porque o nosso público-alvo ele não é muito amplo, não vai gerar mais de 400 mil respostas. Então, vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Então, a primeira parte, eu vou explicar como chegar ao Google Forms e criar as perguntas. Num segundo momento, então, vou falar sobre o design, formatação, demais configurações. E no terceiro, a gente vai analisar como fazer essas respostas, tá? Então, a gente começa com 3 possibilidades de chegar ao Google Forms. Como que eu chego? Estou aqui no notebook, não sei como chegar. Então, a primeira delas é pelo Google, né? Então, a gente pode abrir o Google e digitar Google Forms, F-O-R-M-S, tá? Aí aqui a gente vai abrir algumas opções e aí seleciona a opção que tiver o site que comece com docs.google forms, né? Essa é uma das opções. A segunda opção é já digitar direto na caixa de pesquisa. Essa é a segunda opção. Já digitar lá em cima, quando a gente abre uma tela nova, já digitar o site direto, que é docs.google.com/forms. Vai aparecer essa tela. Então, pelo Google, eu chego nessa tela ou eu posso já digitar esse endereço diretamente. Aqui a gente tem algumas opções, né? Caso eu já queira fazer uma padrão, inscrição de evento, se eu abrir, ele tem algumas perguntas iniciais, né? Que é nome, e-mail, organização. Eu posso explorar todas essas opções, né? Vamos voltar aqui. Tem também inscrição para ganhar camiseta, informações de contato. Cada uma dessas opções aqui eu vou botar abrir uma galeria de modelos, né? Encontrar um horário, um convite para uma festa. Esses são os modelos que eles já estão, digamos assim, previamente formatados e você só escolheria quais mudanças fazer no título, nas perguntas ou nas respostas. Mas a nossa ideia aqui é começar com esse em branco. Se a opção for pelo Google ou em digitar diretamente o site, a gente vai vir diretamente aqui nessa parte em branco. E aí eu vou levantar 2 outras hipóteses de como chegar nesse em branco, né? Para quem tem o Gmail e estiver abrindo o seu Gmail, então nesses 9 pontinhos aqui, a gente tem a opção aqui de várias ferramentas do Google, mas a gente vai escolher o Drive. Por que a gente escolhe o Drive? Porque o Drive, ele é a ferramenta de base onde vai ficar salvo os seus dados do formulário. Então, essa é a terceira opção. E a quarta opção é você já abrir diretamente o seu Drive. Todo mundo que tem uma conta Gmail tem acesso ao Google Drive. O Google Drive ele está associado à conta do Gmail. Então, essa seria a quarta forma.
E é nessa pasta do Drive, né, que o Drive seria como se fosse uma pasta onde ficam armazenados vários arquivos em nuvem. Em vez de estar no seu computador, em vez de estar no teu celular, vai estar lá no Google Drive. E aí, nesse Google Drive, a gente vai ter essa quarta opção de como começar esse formulário, digamos, do zero. Então, a gente vai usar aqui a opção Google Drive, né? Já estamos no Google Drive, vamos no Novo, vamos no Mais, e aí aqui é o Formulários Google. Então, sempre que eu ouvir termos como Google Forms, criar um formulário no Google, questionário do Google, eles significam a mesma coisa, mas nem sempre ele é um questionário em si. Ele pode ser uma lista de presença, ele pode ser uma pesquisa de opinião, ele pode ser um orçamento, mas se for envolvido com forms, ele sempre vai ser um formulário do Google. Então, a gente vai abrir aqui e ele vai gerar um zeradinho. Quando a gente chega nessa página de um formulário zerado, novinho, para que a gente possa editar todas as configurações de acordo com as nossas demandas, essa é a tela que a gente vê. Então, a gente vai explorar cada opção. O nome que a gente colocar aqui em cima é um título, aqui também é um título. O que acontece? O título de cima, ele pode ser exatamente o título de baixo. Mas o título de baixo é como a pessoa que vai responder, ela vai ter acesso. O que ela vai ver? E o título de cima é como vai ser o nome desse arquivo lá dentro do meu Drive. Lembrando que o Google Forms ele vai estar salvo dentro do seu Google Drive. Se você deletar de lá, você não tem mais acesso. Ele não está sendo salvo diretamente na sua caixa de entrada do Gmail ou na sua pasta de arquivos dentro do computador. Então, eu posso colocar 2 títulos iguais ou 2 títulos diferentes. Eu vou criar aqui um do zero, eu vou fazer paralelo 2 sugestões. Uma do que eu vou digitar, porque eu estou criando um formulário que depois eu vou utilizar na oficina para que as pessoas que estão participando possam depois ver como que a gente tabula essas respostas. E também, durante a fala, eu vou levantando algumas sugestões quando a gente pensa esse questionário para enviar para as famílias da educação infantil ou para as famílias dos anos iniciais. Então, assim, aqui em cima eu vou salvar como eu gostaria que ficasse salvo lá no meu Google Drive. Então, eu vou botar assim, oficina, Google Forms, tá? Ele já copiou para baixo, igualzinho. Digitei lá em cima, ele copiou para baixo. Se eu digitar embaixo, ele não muda lá para cima. Mas aqui eu quero editar. Quando a pessoa que vai receber esse aqui que eu estou gerando abrir, eu quero que ela veja um outro título. Eu quero que ela veja esse título aqui, ó, Conhecendo o Google Forms. Para as famílias, você pode fazer entrevista, pode escrever questionário de aproximação, né? Lembrando que eu mostrei um no começo, na primeira tela, esse questionário aqui. Então, nesse aqui, eu deixei o mesmo título na minha pasta do Drive e que as famílias conseguiam ler. Aqui embaixo, descrição do formulário. O que a gente contempla nesse campo? O que essa pessoa que ela vai responder esse questionário, ela precisa saber? É como se fosse um motivo pelo qual esse formulário está sendo criado. Então, ou um convite para responder, ou uma apresentação de quem fez, né? Vamos voltar nessa aqui e a gente bota assim, oi família, tudo bem? Né? Este questionário é para que possamos nos aproximar e dialogar sobre esse período de quarentena e de nossas crianças, assim como nos orientar para o planejamento das próximas propostas. Esperamos que estejam bem e aqui a gente assina o nome das professoras. Essa é uma sugestão de abertura para essa minha necessidade. Né? Aqui eu vou fazer um formulário para um outro público-alvo. Vou fazer uma pergunta. Vamos aprender a criar um Google Forms e suas possibilidades de respostas. É um convite. À medida que eu fazendo elaborando qualquer alteração que eu fizer, sempre tem esse olhinho aqui, ó, que significa visualizar. Quando eu clico nele, aparece para mim o que essa pessoa que está respondendo, quando ela recebe esse link, como que ela vê. Então, esse é o título e esse é o convite, é uma introdução. Então, a parte da pergunta, geralmente ela é igual. Cada nova pergunta sempre vai aparecer nesse, digamos, esse layout aqui. O que nós vamos testar? Existem inúmeras formas de respostas. Onde é que eu vejo formas de respostas? Aqui, a gente clica nessa lateral e vão aparecer todas essas opções de respostas. Né? Vou mudar sempre a pergunta,
mas eu posso ir mudando as opções de respostas. Eu não preciso deixar sempre para a família escrever tudo por extenso. Por exemplo, quem está respondendo esse questionário? Eu não preciso deixar aberto para ela responder mãe, pai, avós, responsável. Eu posso criar múltipla escolha para que ela responda. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos explorar todas essas opções. A gente vai criar junto cada opção de resposta, vamos criar algumas questões e vamos ver as funcionalidades e acompanhar como que isso fica visualmente para quem está respondendo. Então vamos inventar uma pergunta aqui. Vamos testar as aprendizagens desta oficina? E aí, essa é a nossa pergunta. E do lado a gente tem uma fotinho. O que significa isso? Quando eu quero botar uma foto associada à pergunta, essa foto ela não tem relação com a resposta, ela vai ser uma imagem que vai aparecer logo embaixo da minha pergunta. Então, o que eu imaginei para esse planejamento? A gente vai lá no Google, pode pesquisar diretamente daqui. Vamos voltar aqui, ó. A gente clica nela e aparece a opção de procurar, ó, que tem fazer upload, se tiver no computador, na câmera, se eu tiver o link, se eu quiser no meu de fotos, se tiver no meu drive, a gente vai usar a pesquisa do Google. Então eu vou botar aqui, ó, divertidamente. O nome daquele desenho animado desenho animado. Opa, por aqui não está pesquisando. Vamos pesquisar então por aqui. Divertidamente. E aí aqui a gente procura na opção de imagens. Ó, aqui já veio bem diferente de lá. Então vamos achar a imagem que a gente quer. Nós queremos essa. Então, baixar também diretamente daqui. Então, ó, salvar essa imagem como. Eu vou salvar ela na minha área principal. Essa é uma opção, tá? A gente pode pesquisar diretamente lá. Eu vou botar 1 para que a gente saber que é da pergunta 1. Então, quando a gente está lá na nossa pergunta, a gente vai abrir aqui e vai fazer um upload. Então, eu vou procurar ela no meu computador, na minha área de trabalho, que foi onde eu salvei, e está aqui essa imagem. Vai carregar. Depois que eu carreguei a imagem, eu posso clicar nela, vai aparecer essa borda azul, e aí por ela eu consigo diminuir o tamanho da imagem para o que eu quero. Então, seria uma ilustração da pergunta. Aí vocês podem imaginar qualquer pergunta que vocês queiram. Posso depois, quando a imagem já está no tamanho mínimo que consegue ficar, aparece 3 pontinhos aqui, e aí eu posso centralizar, né? E aí, lembram que a gente botou aqui no olhinho para ver como é que estava? Então, se a gente clicar aqui e apertar F5 ou Enter, ele vai atualizar. Então, é assim que a pessoa vai ver, ó. Vamos testar as aprendizagens dessa oficina? É uma pergunta e essa opção, a imagem pode explicar a pergunta, né? Por que a gente também está explorando isso? Que quem está trabalhando com os anos iniciais podem explorar essas opções de respostas. Ah, eu escrevi a pergunta errada, só editar aqui, né? E mudar. Então, vou mudar a pergunta. Como você se sente para ampliar seus conhecimentos com essa oficina? Eu vou manter a mesma foto. Agora, o que eu quero explicar? As opções de respostas. Se quem vai responder essas perguntas, o meu público é uma criança, seja do G5, do G6, em que a família vai ler a pergunta e vai fazer essa mediação para que a criança escolha algumas das respostas, daí cada um vai imaginar essas perguntas de acordo com a sua realidade. O que eu vou analisar? As opções, aqui eu vou associar uma imagem também, pensando nesse público-alvo que é alguém pequeno. Então, medo, né? O medo de aprender com a tecnologia. Então, eu vou lá no Google, divertidamente, tem um personagem nesse desenho que é o medo, né? Então, eu vou escolher... deixa eu botar PNG. O PNG, ele fica um fundo transparente. Então, vamos escolher esse, para dizer que a gente está com medo. Então, salvar imagem, eu vou salvar ela aqui na área de trabalho, e vou escrever que essa imagem é a resposta do medo. Não, eu não estou com medo de aprender. O que eu estou sentindo agora? Estou com alegria. Alegria porque eu tenho a opção de aprender uma coisa nova. Então,
Vamos salvar essa imagem. A gente pode gerar quantas perguntas, né, quantas respostas, opções de resposta a gente quiser. Vamos salvar também aqui e vamos botar então alegria. Quando a gente vai para criar diretamente para as famílias, talvez não precise ter essas questões de imagem, né? Mas é importante a gente também saber o que a ferramenta nos possibilita. Então vamos aqui, a gente vai escolher o medo. E aqui a gente vai botar a alegria. Duas opções para a gente começar aqui, já está ótimo. Então, vamos de novo, carregar. E lá, alegria. Carreguei errado, não tem problema, é só clicar aqui no X que ele vai anular. Quer trocar a pergunta também, é só clicar no X que ele vai retirar. Quer adicionar novas possibilidades de resposta, sempre vem aqui em adicionar opção ou adicionar outro. Aqui no adicionar opção eu escrevo qual é a opção e adicionar outro, escreve como opção o outro. Então a gente pode vir aqui para visualizar, mas a nossa aba ela já está aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente pode apertar o F5 ou o Enter, né? Naquela vez eu apertei o F5, agora eu vou apertar o Enter. F5 é o mais fácil. Então aqui, ó, como você se sente para ampliar seus conhecimentos com essa oficina? Com medo de conhecer alguma coisa diferente? Ou com alegria de que eu vou conhecer alguma coisa diferente? Né? Então, essa pergunta, a principal finalidade dela é explicar para a gente como usar imagens na pergunta ou na resposta. Então, outro passo, a gente vai criar uma nova pergunta. Quero criar uma segunda pergunta. O que eu faço? Onde que eu vou? Aqui sempre, né, enquanto eu estiver na pergunta, tem um mais aqui do lado, que é um adicionar pergunta. Vai vir uma pergunta aqui embaixo. Então, já vamos deixar aquela de lá assim e vamos investir embaixo em outra. O que a gente vai explorar aqui? Resposta curta. Algumas pessoas selecionam, quando criam um questionário, a opção resposta curta para o nome da pessoa. Mas a gente sabe que algumas pessoas elas têm um nome com muitos sobrenomes. Nome composto, daí tem seu sobrenome, sobrenome duplo. Então, eu não recomendo resposta curta quando a gente quer saber o nome completo de quem está respondendo. Onde que eu recomendo resposta curta? Em e-mail, por exemplo. Então, vamos criar uma resposta curta. Ó, fica aqui salvo. Agora a gente não vai mais explorar a imagem, a gente vai escrever aqui e-mail para quem está respondendo poder escrever na sua resposta curta um e-mail. Essa é uma outra opção. Tá? Vamos explorar mais uma opção. Preciso gerar mais uma pergunta. Então, aqui na lateral, o mais. Vamos agora explorar uma resposta parágrafo. Eu posso escrever um pouco mais do que uma resposta curta. Aqui, então, a gente pode botar o nome. Então, a gente bota nome completo. Uma coisa que é importante a gente explicar. Às vezes a gente quer dar uma explicaçãozinha além dessa pergunta, né? Eu posso fazer aqui, ó. Por favor, não abrevie seu nome. Escreva-o por completo. Pode ser aqui? Pode. Mas a gente tem uma outra opção. Eu vou recortar aqui. Vou tirar. E aqui nesses 3 pontinhos, ó, eu posso selecionar a opção de descrição. Antes disso, a gente vai ver como é que fica a primeira forma. Então, ó, aqui a gente está pronto. Vamos lá olhar como é que fica F5. Como é que fica para quem está respondendo? Fica tudo no mesmo tamanho, na mesma fonte, ó, nome completo. A gente já criou a pergunta das imagens e a pergunta do e-mail. E aí aqui fica tudo escrito tudo numa linha só. Esse entre parênteses a gente entende que é uma explicação dessa pergunta. Mas se a gente usar essa opção aqui, ó, se a gente tirar essa explicação aqui, quando eu precisar dar uma explicação, e vir aqui embaixo nos 3 pontinhos, eu posso botar uma descrição. E aí eu boto essa informação ali. E agora a gente vai atualizar lá de novo para ver como é que fica. Então, ela fica na linha de baixo e com um pouquinho menor. Então, dá para ver que é um complemento, assim, esteticamente fica mais recomendável. Eu recomendo, então, quando for uma explicaçãozinha, vir sempre aqui, ó, independente de qual for essas opções que a gente selecionou de tipos de resposta, sempre vai ter os 3 pontinhos e aí sempre é uma descrição. Então, vamos para o próximo tipo de pergunta. Aliás, próximo tipo de resposta, né? Opção de resposta. Então, a gente já usou a imagem, o e-mail, o nome. Agora, a gente vai fazer uma opção. Ó, a gente já usou resposta curta, resposta de parágrafo. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, múltipla escolha. O que acontece quando a gente seleciona essa questão? Só pode responder ou opção 1
ou opção 2. Por exemplo, qual a sua formação? Né? Para você que está me ouvindo, então vamos dizer que possa ser graduação em pedagogia, né? Porque a gente está pensando na educação infantil e nos anos iniciais. Ou vamos dizer, nem vou colocar, ó, vou botar, em vez de criar a opção 2, eu vou tirar a opção 2 e já vou precisar aqui, ó, adicionar outro. E aí a pessoa vai botar outros, né? Vamos então lá ver como é que aparece. Então, ó, a pessoa consegue ou graduação ou outro. Ela não consegue responder 2 vezes. Se eu tivesse colocado 5 opções, ela não poderia escolher 2 opções. Ela poderia escolher só uma. Então, quando a pessoa pode responder só uma, a gente escolhe isso, múltipla escolha. Vamos gerar uma outra opção, então. Vamos adicionar mais uma opção aqui. Quando a gente precisa que a pessoa possa escolher mais de um tema. Qual sua área de atuação? Né? Então, a gente pode botar aqui professora, educação infantil, por exemplo. Só que às vezes o professor de educação infantil também trabalha em um outro período, em outro lugar. Então vamos colocar que essa pessoa que está respondendo, ela também trabalha com anos iniciais. Vamos dizer que é fundamental. Ou, né, possa também ser professora dos anos finais do fundamental. Então, vamos olhar como que essa pessoa vai responder essa pergunta. Vamos recarregar a página. Então, aqui eu posso selecionar ou uma ou outra, independente de se for 2 ou se for 10 opções. E aqui, na sua área de formação, na nossa configuração, porque aqui a gente escolheu múltipla escolha, uma resposta. Aqui a gente escolheu caixa de seleção. Então, aqui eu posso ser, ao mesmo tempo, professora de educação infantil. Opa, a gente não mudou? Vamos ver, ó. Ó, a gente não mudou, ó. Múltipla escolha. Então, múltipla escolha eu só posso escolher um. Agora, vamos mudar aqui, ó, esse. Vamos voltar para a caixa de seleção. Vamos atualizar. Caixa de seleção. Não mudou só o círculo para o quadrado. O que mudou? Aqui eu posso escolher 2 opções, né? Independente de qual forem as respostas, posso escolher mais de uma. Essa é a questão. Principal diferença, né? Então, vamos pensar numa outra possibilidade de respostas. A gente já testou esses. O próximo que a gente vai testar, então, é lista suspensa. Vamos ver. A lista suspensa é uma pergunta que a resposta, a pessoa tem que clicar, como a gente aqui. Ó. Isso aqui é uma lista suspensa. Eu preciso clicar para saber quais as opções eu tenho. Isso é uma lista suspensa. Então, vamos perguntar assim. Qual o seu estado? Aqui, o que a gente recomenda? Qual a sua turma? Qual a faixa etária da criança? Qual o seu bairro? E aí a gente vai listar as opções, né? Então, vamos botar aqui Acre ou Santa Catarina. A gente pode listar todas as opções que são possíveis. E aí aqui, quando a gente atualiza, a pessoa tem que clicar aqui e vai abrir as opções. Também vai selecionar só uma, né? Mas é essa caixa que é a lista suspensa, que a gente também está trabalhando com ela sempre que a gente vai criar uma nova pergunta. Então, a outra opção é a lista suspensa. Vamos então para mais uma opção, que é a escala linear. Quando a gente abre aqui, antes da escala linear, essa aqui eu não vou usar. Por que eu não vou usar ela? A gente está indicando fazer o questionário para pessoas que não tenham tanto domínio assim para responder, né? A gente não está fazendo um curso em todo mundo que vai responder esse curso já está muito acostumado com o Google Forms. A questão é fazer para que as professoras possam responder, né? Direção para professores, ou professores para as famílias, né? Ou professores para que as famílias respondam junto com as crianças quando são as crianças maiores. Essa questão de upload de arquivo, quem vai responder precisa ter uma conta do Google Gmail para poder carregar esse upload como uma resposta, digamos assim, direto do seu Google Drive. Então, a gente não vai, como se fosse carregar uma tarefa ali para responder esse arquivo como uma resposta. Não é isso que a gente pretende, tá? Mas é isso que significa essa opção. Então, a gente vai fazer algo que seja mais prático para a nossa intenção, então é a escala linear.
O que significa essa escala linear? É aquela pergunta onde a pessoa pode escolher, numa escala de 1 a 10, o que você achou desse curso? Numa escala de 1 a 10, como que está a alimentação dessa criança? Numa escala de 1 a 10, qual é o interesse da criança por esse tema? Então, essas são algumas opções. Então, vamos fazer aqui. Está gostando de conhecer essa nova ferramenta do Google Forms? Porque a gente está fazendo esse questionário como um teste, né? Se a pessoa que está... Então, a gente entende que de 0, posso escolher se começa de 0, né? 0 nada, ou 1 nada, e 5 ou 10, né? Então, a gente vai dizer que 1, nada, estou aqui por obrigação, né? Ou já sei tudo, não estou gostando do que está sendo, não tem nada de novidade, ou muito. Então, vamos ver como ficaria essa possibilidade de resposta. Então, é essa aqui. Então, se a pessoa dá a média 7, tá bom, tá mais ou menos, né? Então, é outra opção. Então, a gente vem de novo no mais e vamos pensar uma outra possibilidade de resposta. Grade múltipla escolha. Antes de ir para essa opção, eu quero estabelecer uma relação entre as duas aqui. Ó. Múltipla escolha vai corresponder à grade múltipla escolha. E caixa de seleção vai responder à grade de seleção. Então, se eu entendo que na múltipla escolha, quem responde só pode responder uma vez, então eu entendo que na grade de múltipla escolha, a gente só pode assinalar uma vez. Se eu entendo que na caixa de seleção existe mais de uma opção de resposta, então na grade de seleção existe mais de uma opção de resposta. Como que a gente vai pensar isso? Na grade múltipla, a gente vai botar, imaginar aquelas provas que a gente fazia, associe as colunas. A linha primeira era... Vamos fazer uma pergunta mesmo, se a pessoa está entendendo o que é grade e o que é caixa, né? O que grade de múltipla escolha. E aqui embaixo vai ser grade de caixa de seleção. Permite várias respostas. E a outra permite única resposta. Ou só pode ser ou uma coisa ou outra, né? Uma resposta por vez. Então, vamos ver como é que a pessoa visualiza. Então, é isso. Associa as colunas. Grade de múltipla escolha, ela permite várias ou ela permite uma? Né? Isso que a gente está fazendo. Grade de múltipla escolha. Tá aqui, essa é a opção. O que ela permite? Uma única. Então, a gente vai botar única. Eu não posso selecionar as duas respostas. Se eu fizer uma outra opção, ela desmarca a primeira. E aí vamos, então, testar a semelhante a essa, que é a grade de caixa de seleção. A gente vai abrir aqui, a gente acabou de fazer a múltipla, a gente vai fazer, então, a grade de seleção. Associe as colunas. Vamos botar, então, aqui ferramentas do Google. Quais são as ferramentas do Google? E aqui a gente vai botar aqui, não é ferramenta do Google. Então, na coluna 1, a gente vai dizer o YouTube, ou a gente vai dizer Forms, ou a gente vai dizer o Excel. Vamos ver como que isso vai ficar para a resposta. Então, ó, YouTube, ou aqui, ou aqui. Ah, é ao contrário. Então, ó, é bom a gente testar, porque ó, aqui não, porque eu posso botar aqui, todos esses são ferramentas do Google, né? Aí eu respondi, a gente não consegue avaliar se a resposta faz sentido ou não, então tem que trocar. A gente tem que trocar as linhas. Então aqui vai entrar o YouTube. Vamos ver se vai funcionar assim. O YouTube aqui, e aí aqui a gente bota assim. E aqui a gente bota Forms, o Excel é ferramenta do Google. A gente vai mudar a disposição das respostas.
Então, vamos lá atualizar a página, como é que a pessoa vai visualizar quem for responder. Então, o YouTube é ferramenta ou não é? O Forms é ferramenta do Google ou não é? O Excel é uma ferramenta do Google ou não é? Então, outra opção que tem aqui é de data. Como que a gente pode usar? Por exemplo, a sua data de nascimento. Se for para criança, a data de nascimento da criança. Qual sua data de nascimento? Então, quando a pessoa for responder, vai aparecer já uma caixinha aqui que ela pode escolher o dia, o mês e o ano. Né? Vamos para outra questão. A próxima, sempre aqui ó, do ladinho no mais para poder gerar uma nova pergunta. Horário. Eu nunca preenchi nenhum questionário de diversos que eu já preenchi que tenha a questão do horário. Mas, por exemplo, pedir horário de nascimento da criança, quando for uma atividade sobre identidade, alguma coisa do tipo. A única pergunta que eu pensei foi para a gente compartilhar aqui nesse questionário qual a sua hora favorita do dia. Vamos fazer um teste? Vamos usar de novo aqui essa ferramenta dos 3 pontinhos, ó, aqui no cantinho, uma descrição. Pense na hora que você mais se diverte ou fica feliz. Vamos ver como surge essa opção. Então, a pessoa já vai ter uma possibilidade de horário. Então, já é uma questão fechada. A gente conseguiu explorar todas essas opções aqui, ó. Cada uma delas muda a possibilidade de resposta. Não só as alternativas, mas como que essas respostas são apresentáveis. Agora, a gente tem essa questão aqui, ó, duplicar. Por exemplo, quando eu fiz essa, eu podia ter duplicado, ó, aqui, e feito essa semelhante, só mudado, então, a grade de múltipla para grade de caixa, tá? Então, quando eu quero duplicar, porque o tipo de pergunta é semelhante, as duas vão estar escritas do mesmo jeito, ó, aqui a gente utilizou texto. Se a próxima também for texto, eu já posso duplicar ela e só mudar a pergunta, já está ali. Então, aqui, ó, duplicou, tá? Ah, eu fiz uma pergunta que eu não gostei, eu desisti, ou esse arquivo está aqui, como é que eu vou excluir essa pergunta? Só ela. Então, tem a lixeirinha aqui, excluir. Já apaguei ela. A mesma que eu dupliquei, eu apaguei. É obrigatória. O que significa isso? Quando a pessoa está recebendo esse questionário, se ela não responder essa pergunta, o questionário ele não vai dar a opção de passar adiante, ela não vai conseguir enviar. Então, se todas as perguntas são muito importantes, a gente sempre recomenda que todas elas se tornem obrigatórias. A gente clica na pergunta, ó, exige uma resposta em cada linha. Né? Se deixar alguma questão em branco, não vai conseguir entregar, então alguma coisa vai ter que responder. Então, quando a gente seleciona isso, não vai. Ah, mas tem uma pergunta que era o desdobramento da primeira, e aí talvez não precise. Então, por exemplo, no nosso questionário aqui, ó, a gente fez uma pergunta que era desdobramento da anterior. Aqui, ó, essa questão, como está a relação da criança com os irmãos? Se a criança é filho único, favor responder não se aplica. Por que a gente botou essa explicação se a criança é filho único? Porque a gente entende que a criança que tinha irmão era muito importante aquela família responder. Mas, no entanto, a gente sabe que aquela criança que é filho único, se a família deixasse em branco, ela não ia conseguir concluir. Então, a gente já explicou para ela responder não se aplica, para a gente poder saber, né, que se tratava no caso de filho único. Né? Só para exemplificar a importância da gente deixar sempre todas elas. Se a gente quer a resposta de todas, então a gente tem que sempre conferir quando acaba de enviar se todas elas estão selecionadas aqui, ó, o obrigatório. Outra questão também que a gente pode abrir essa caixinha aqui, que é onde a gente vai fazer a descrição, e a gente já explorou tudo que tem dentro dessa opção, todas as ferramentas. Agora a gente vai explorar essas barras laterais aqui. Então, esse primeiro a gente já explorou bastante, né? Se a gente passa um mouse em cima, ele bota adicionar pergunta. Então, cada vez que eu crio uma nova pergunta, eu venho aqui e vou adicionar, ou quando eu quiser duplicar, eu duplico e edito a pergunta de baixo para que ela não fique igual à anterior. Quando a gente seleciona a pergunta como obrigatória, essa de baixo ela foi selecionada como obrigatória. Tá aqui. E eu consigo ver que ela tem esse asterisco aqui. Essa de cima ela não tem.
Então, ela não foi selecionada como obrigatória. A gente pode conferir aqui, ó. Então, quando eu clico aqui e seleciono, vai aparecer sempre essa estrelinha ali. Ó, agora ela tá lá, tá? Então, essa vai ser a diferença. A gente vai conseguir botar todas elas como obrigatória. Essa questão aqui, quando a gente passa, tem uma folhinha e uma setinha. Importar perguntas. O que significa isso? Eu já fiz outro, esse é meu segundo questionário, eu já tenho um outro pronto, ou alguém me mandou um que eu editei junto com aquela outra pessoa. Eu já tenho no meu Google Drive um questionário que foi criado em um outro momento anterior, ou vários questionários. Então eu venho aqui e importo. Aí vai aparecer os meus formulários todos que estão criados dentro do meu Google Drive, e aí eu seleciono. Vou selecionar esse daqui que foi aquele que eu abri para vocês, para mostrar como que fica. Então, ó, aparece nessa caixinha lateral aqui todas as perguntas que foram colocadas naquele questionário. Quando eu seleciono a caixa, essa pergunta ela vai ser incorporada. Aí eu vou selecionando ela, ó, para poder saber qual. E aí já tem um resumo embaixo, ó, depois da pergunta, essa daqui a resposta é em parágrafo, essa daqui a resposta é curta, essa daqui a resposta pode 3 opções, para poder saber, tá? Se eu selecionar aqui, ela já vai incorporar aqui. Depois que ela incorporou, então, por exemplo, aqui, ó, nome da criança, vou incorporar ela, tá? Ela veio para cá, ó, o nome da criança. Só que agora esse questionário eu não estou fazendo para criança, esse questionário eu estou fazendo para as professoras que vão participar da oficina. Eu boto nome completo. Aí eu não precisaria ter digitado esse aqui embaixo, tá? Nesse caso eu não vou utilizar, eu vou excluir, tá? Só para a gente poder saber como, o que significava esse importar perguntas. Esse T grande e esse T pequeno, ele significa que a gente vai criar como se fosse um subtítulo, para a gente poder dividir. Por exemplo, as 3 primeiras perguntas são sobre a criança. Aí a gente vai da 4ª pergunta em diante fazer perguntas sobre a família. Então, a gente pode usar essa ferramenta aqui. Vamos pensar aqui qual a sua formação. Deixa eu pensar uma pergunta para a gente subir ela, para a gente poder dividir. Ó, essa data do nascimento corresponde à pessoa. Então, a gente vai subir ela. Como que a gente deixou uma pergunta lá em quinta e a gente quer que aquela pergunta em quinta seja terceira. A gente seleciona, clica nela e aí arrasta ela. Ó. Vai arrastando até a gente subir ela até, ou abaixar ela até onde ela precisa ficar. Tá? Então, ó, aqui vamos subir ela. Qual a sua data favorita do dia? Também respondem sobre a pessoa. Então, vamos subi-la até aqui. Aí, agora, todas as perguntas de cima, elas são sobre a pessoa. E daqui para baixo, eu vou perguntar sobre essa ferramenta que a gente está usando. Então, é essa divisão que eu dei o exemplo, de primeiro estar falando sobre um assunto e depois vai ser sobre outro assunto. É como se a gente quisesse fazer um subtítulo. Porque lá no começo a gente tem o título, né? E o subtítulo. Então, se a gente quisesse criar, então, fazer 5 perguntas, criar um subtítulo, fazer mais 10 e criar um subtítulo, onde é que a gente faz? A gente seleciona qual que vai ser a pergunta. Então, vamos escolher essa daqui e a gente vai clicar no TT. Ó, só que não é aqui que eu quero que fique, é ali em cima. Então, eu vou adicionar para cá. Vamos fazer uma autoavaliação sobre a oficina. E aí, posso botar uma segunda opção, né? Uma descriçãozinha embaixo ou não, mas vamos ver como é que ficou. Então, aqui a gente só tinha perguntas diretas, não tem nada de divisão, de subdivisão. Então, vamos atualizar. E aí aqui, ó, ficou um título. Vamos fazer uma autoavaliação sobre a oficina? Para poder dizer que as perguntas até aqui, elas têm um assunto e daqui para baixo elas têm outro assunto. Aí aqui a gente também tem esse adicionar uma imagem. Quando a gente pode selecionar também pela pesquisa do Google, então vai digitar aqui. Ah, eu quero terminar o questionário com uma foto de um abraço. Então eu boto aqui e a gente vai ter várias fotos de abraço. Ou então abraço entre crianças, né? E a gente vai carregar essa foto. Vamos, ops, fechei. Então aqui eu quero fazer um upload. Eu já baixei a foto do abraço e eu quero usar essa imagem. Quando que é recomendado essa divisão? Ele é um subtítulo, não é aqui em cima, no nosso primeiro, era uma imagem que tem relação com a pergunta.
Agora, nesse momento, é uma imagem também, mas ela não tem relação com a pergunta, né? Esse é o mínimo que eu consigo deixar. Então, é um título da imagem, é como se fosse quase que uma mensagem e uma imagem. Então, em que contexto que a gente sugere isso? Uma despedida no finalzinho ali do questionário. Então, sinta-se abraçada, abraçado por mim. Essa pandemia vai passar. Fique bem. É uma despedida que tem essa imagem. Vamos arrastar ela lá para baixo. A gente fez a pergunta de subir a pergunta, agora a gente está fazendo de descer a pergunta. Né? A gente quer que fique essa pergunta para cima e que essa foto seja a última coisa que vai estar lá no finalzinho, com uma imagem. Então, ó, no finalzinho não tem nada, vamos atualizar para ver como é que ficou. Então, ó, sinta-se abraçado por mim, essa pandemia vai passar. Uma mensagem para a criança ou uma ilustração de tudo que resumiu ali, ou um folder do curso, né, se for no caso de certificação. Então, vamos ver, a gente já fez o mais, já importamos, já fizemos outro subtítulo, já fizemos um encerramento com imagem. Embaixo tá assim, adicionar vídeo. É a mesma lógica que a gente fez aqui, só que aí, em vez de a gente deixar uma imagem, a gente vai deixar um vídeo. Ou assista esse vídeo e logo em seguida responda as seguintes questões. Aí tá o espaço para o vídeo, ela vai lá assistir o vídeo e depois vai responder as questões embaixo. Essa questão aqui, ó, adicionar sessão. O que significa esse adicionar sessão? Ele é como se fosse um virar a página. Por que virar a página? Quando a gente termina aqui, ó, a gente não tem nenhuma sessão nesse nosso questionário. Ele está do começo ao fim numa página só. Então, ele é importante ser do começo ao fim numa página só quando a pessoa ela não tem muita habilidade com essa ferramenta. A gente não conhece esse público, a gente não sabe se ele vai conseguir com facilidade responder. Né? Quando a gente já sabe que todo mundo que vai responder esse questionário já tem domínio com essa ferramenta, a gente pode usar, então, essa adicionar sessão. O que significa isso? Eu vou dividir o meu questionário como se ele fosse virar páginas. Então, a cada grupo de questões, então, esse é de dados pessoais, agora é uma opinião e agora é uma avaliação sobre o tempo de pandemia e depois aí cada bloco desse a gente pode, ao invés de adicionar o título e subtítulo, que vai ficar tudo numa página só, a gente pode adicionar então essa seção. Vamos botar ele aqui. Ó, só para a gente poder dividir aqui, então é despedida. Só para a gente poder ver como que vai ser diferente. Então, sem a sessão, ó, terminou aqui, envia, tranquilo. Se a gente botar aqui, ó, não vai aparecer o enviar, vai aparecer o próximo. Mas a gente corre um risco de, se o nosso público-alvo ele não sabe que chega aqui e termina, ele pode apertar o próximo, mas aí vai dar aqui tal pergunta, tá em branco e não vai conseguir, vai ficar aqui e não vai conseguir evoluir para poder chegar e concluir. Tá? Então, para mim poder ir para a próxima, eu tenho, como é que você está aqui? Eu tenho que responder o meu e-mail, o meu nome. Aqui, vou selecionar cada uma para poder dizer que a gente está, então, depois que eu respondi tudo, então fazer uma avaliação, tá 9. Respondi tudo aleatório. Aí eu vou à próxima sessão. Então é a segunda parte. Aqui poderia vir mais questões. E quando aí posso fazer uma terceira sessão, uma quarta sessão, posso voltar também se esqueci de alguma coisa. Às vezes, as pessoas dividem assim, nome ou uma explicação para a pessoa poder ler e depois passar para a etapa seguinte. E aí, na próxima etapa, porque se a pessoa olha aqui tem 30 questões, ela pode talvez desistir e não querer fazer o questionário. Mas eu acho interessante deixar para a pessoa saber se ela vai ter tempo de responder as 30 questões ou as 15 questões, né? A gente não sabe, não tem uma quantidade máxima e mínima. E aí vai para a próxima e aí depois eu vou enviar, tá? Vou enviar. Fiz meu teste, porque a primeira vez que eu crio, eu gosto de testar para ver se está tudo certo, se está tudo ok. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que ficou salva essa resposta. Criei a sessão e não gostei da sessão. Venho aqui, excluir sessão. Tudo que estiver lá dentro apagou. Eu não tenho mais como voltar. Então eu venho aqui, ó, desfazer, ó, fotinho, botãozinho de enviar. Entre os dois tem 3 pontinhos, então eu vou desfazer, tá? Se eu excluir a sessão, todas as perguntas que eu tiver colocado lá para dentro eu vou excluir. Então o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente puxa essa pergunta aqui para fora dela.
tira todas as perguntas, deixa a sessão vazia, a não ser que a gente queira, óbvio, excluir todas as perguntas que estão lá. E aí sim, eu venho e excluir sessão. Eu posso duplicar a sessão se eu quiser fazer outra, tá? Então, vamos aqui excluir sessão, porque não é o que a gente pretende aqui. Então, a gente deixou tudo já redondinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai revisitar esse questionário que ele já foi elaborado aqui. E aí a gente vai fazer uma leitura das perguntas voltada, então, para esse questionário de aproximação com as famílias, né? As perguntas, elas foram sugeridas, algumas delas pela professora Yasmin Pires, e a gente foi ampliando de acordo com a nossa realidade, porque o público dela era de pré-escola, de 5 a 6, e o nosso é de creche, que é de 0 a 3. Então, o nome da criança, nome do familiar que está respondendo o questionário, né? Só o nome, não precisava ser um nome completo, então pode ser resposta curta, né? O nome da criança, eu já tenho a minha lista de presença, então também pode ser resposta curta. A gente pede resposta longa, aqui, editado aqui, ó, quando precisa ser um nome completo, algum cadastro, uma rematrícula, né? Grau de parentesco de quem está respondendo, né? Para poder fazer a estatística. Em relação ao momento de pandemia e distanciamento social, né? Quem fica responsável pela criança, se os familiares, né, já voltaram a trabalhar, se a família está conseguindo realizar o distanciamento social, no horário da creche, que a criança estaria na creche, quem está cuidando dessa criança, qual a maior dificuldade nesse momento de pandemia. Então, ó, vejam, deixa de resposta longa, porque eu preciso que a pessoa possa escrever muito, mesmo se ela quiser escrever pouco, tudo bem, mas se ela quiser escrever muito, tem que dar essa condição. Então, algum familiar contraiu o Covid-19, como que está a saúde da criança, se teve, né, algum outro tipo de doença, porque essa criança também pode, né, passar por essa situação na pandemia. Aí a gente precisava fazer um levantamento sobre a dificuldade, se as famílias tinham acesso, se estavam fazendo atividade, se era por causa da falta de acesso às plataformas ou não. Aqui, por exemplo, quando eu criei esse questionário, eu não sabia fazer essa questão de subtítulo, mas aqui eu poderia ter criado uma subseção e colocado aqui, acesso às tecnologias. E aí daqui para baixo as perguntas são sobre acesso à tecnologia. Então, para mim ficou todas elas corridas, todas elas seguidas. Ó, vou abrir aqui. Aqui já está encerrado, as famílias não podem ver, não podem mais responder. Então, eu tenho que vir aqui em cima, por aqui, respostas. Ó, o que significa essa barra vermelha? Já está encerrado. Foi aquela aba que eu abri para vocês, tá? Ó, tá vermelha, eu vou abrir de novo. Tá encerrado. Conseguimos com sucesso obter a participação de todas as famílias. Obrigado pelo carinho e devolutivo em cada resposta. Se a família voltar a esse link depois de ter respondido, a turma já concluiu. A gente não precisa de mais respostas. Por isso que está selecionado aqui, ó. Perguntas é onde a gente está editando e respostas é onde a gente vê as respostas. Se a gente abrir aqui, então eu vou atualizar essa página aqui. Então, ó, abri para mostrar para vocês que ela está corrida, ela não tem uma subseção como eu ensinei a fazer ali, porque quando eu fiz eu ainda não sabia mexer com essa ferramenta. Então, só para a gente acompanhar algumas possibilidades de aproximação com essas famílias. Né? Se tem acesso à internet, qual o uso dos aplicativos que elas fazem mais uso, se a criança tem feito de uso, né? Porque a gente fala tanto sobre essa questão de menos tela, com relação a acesso à leitura, se a criança está tendo acesso à leitura, como que está a relação da higiene pessoal. Aqui a gente esperava que a partir da resposta a família dissesse se tivesse alguma dificuldade para que a gente pudesse fazer propostas relacionadas a essa demanda. Com relação à alimentação, também foi pensando, a partir dessas respostas, fazer o nosso planejamento. No período de isolamento, quais são as brincadeiras que a criança tem demonstrado mais interesse, se ela brinca sozinha, se ela brinca com os familiares. Aqui a gente precisava analisar um pouco a questão da interação. Em relação aos sentimentos, a gente precisava saber um pouco de como que estava a questão emocional da criança nesse momento, para também nosso planejamento posterior. Se tinha algo que a família queria compartilhar com a gente, por exemplo, o que a criança se desenvolveu, se ela não andava e começou a andar, se ela não, se apenas amamentava no peito e começou a se alimentar com alimentos sólidos, nesse sentido assim. Então, veja, a gente já passou por uma parte de tecnologia, uma parte de criança, então a gente poderia ter feito essa subdivisão só com título ou passando sessão. Né? Eu acho que a melhor é sempre a subtítulo. Então, como que está organizada a rotina dessa criança no período de distanciamento? Como que está a relação da criança com os irmãos? Aí aqui que tem aquela parte que a gente comentou antes, se a criança for filho único, por favor, responder não se aplica. Quais os brinquedos que a criança tem demonstrado preferência? Se a criança passou por processo de desfraude? Se sim,
se teve alguma dificuldade encontrada nesse período. Aqui, veja, mesmo assim a gente deixou obrigatório, tem esse asterisco vermelho aqui, então se foi não, a família respondeu de novo, não passou. A família tem acessado a plataforma EducarWeb, que é o que é nosso que a gente usa pela prefeitura. Se não, então, quais as dificuldades encontradas para essa plataforma? A família consegue acessar o grupo fechado no Facebook, que nós temos um grupo fechado no Facebook. Se não, quais as dificuldades, então, para acessar tanto a plataforma quanto o nosso grupo no Facebook, que são duas formas de comunicação. E aqui a gente chega no finalzinho. Então, essa etapa aqui, são as últimas perguntas, essas últimas 3, eu poderia ter feito um outro subtítulo. Então, caso seja possível a gente fazer, então, uma roda de conversa virtual, qual o tema de interesse? Então, a partir dessas respostas, a gente elencou algumas e a gente teve um encontro online. Então, qual o melhor horário para realizar esse encontro online, né? Que seria um encontro síncrono, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Você ou alguém da sua família tem interesse em participar da roda de conversa? Então, ou alguém da sua família. Eu achei importante a gente ler todas essas perguntas, porque às vezes a gente precisa de uma aproximação com as famílias e a gente não tem ideia por onde começar. E essas perguntas, algumas delas foram utilizadas pela Yasmin, outras a gente foi ampliando, foi adaptando. E é importante para a gente saber, não preciso usar todas, né? Cada um vai ter uma realidade, vai ter um centro de interesse. Não é perguntar por perguntar, é perguntar para o que a gente vai, o que vai ser importante, vai ser útil para que a gente possa fazer uma avaliação das respostas. Então, só para a gente reforçar, toda vez que a gente foi criando uma pergunta e a gente queria ver, a gente já tinha apertado aqui em visualizar, tá? Onde tem esse olhinho. É como que eu vejo, como quem vai responder vê. Então, eu vou clicar aqui de novo, vai abrir essa aba, tá? Sempre que eu adicionar qualquer informação, fazer uma correção, eu posso fechar sempre e gerar outra, ou eu posso deixar essa aberta e sempre dar um Enter ou um F5, tá? Isso é importante, é nesse olhinho aqui. Então, a gente chegou à primeira parte, lembra que a gente falou lá no começo que dividia em 3 partes. A primeira era como chegar e como criar as perguntas e as diversas opções de respostas. Até aqui a gente fez essa parte. Agora a gente vai entrar num segundo momento, né, da nossa oficina, que é a questão do design e demais configurações. Então, tudo que é importantíssimo a gente saber para poder criar, a gente já criou. Agora é o detalhe, então assim, é a estética, né? Então aqui a gente tem aqui em cima, nesse canto, uma paleta de cores. Então a gente tem opções de temas, escolher aqui, ó, entre o título e o subtítulo, uma explicaçãozinha, uma introdução, não tem nada ali de imagem. Então, aqui é o tema. A imagem que aparece no meu ou outro, esse dinossauro aqui, ele é a imagem que a gente vai escolher no tema. Então, para comparar, assim tem uma imagem e aqui não tem uma imagem. É aqui que eu escolho essa imagem. Clica aqui, escolher imagem. E tem temas aqui, ó. O primeiro tema, trabalho e escola. Eu posso rolar e ir até o final. Ilustrações, rolar e ir até o final. Fazer o upload. Posso carregar uma imagem minha. Fotos. Também posso carregar uma foto que tenho minha no meu computador. É importante saber que essa imagem, ela tem um formato retangular. A nossa foto do dia a dia, ela é um formato retangular também, mas ela não é achatada. Então, esse tamanho, ele corresponde como se fosse uma faixa no meio daquelas fotos normais que a gente fica no dia a dia. Vou mostrar o que eu estou querendo explicar para vocês. Aqui, ó, vou escolher essa foto. Eu tenho essa foto minha. Essa foto eu baixei no Google. Imagina que fosse essa foto que eu quisesse usar. Eu não conseguiria usar ela na totalidade, eu teria que escolher qual seção dela, para baixo ou para cima, eu ia conseguir captar. Então eu tenho duas opções. Ou eu escolho uma imagem que eu sei que eu posso escolher só uma faixa dela, seja central, em cima ou embaixo, eu consigo direcionar. Ou eu já pesquiso uma imagem previamente no Google que tenha esse formato. Ou se eu não tenho esse conhecimento também, não tem problema se eu não quiser usar. Ou eu procuro uma informação básica aqui, ó. Aqui não tem caixa de pesquisa, né? Quando fala-se em pontos negativos do uso do Google Forms, fala sobre isso, assim, né? Da falta de opções, que ele é básico, né? Quando a gente abre o Google Forms direto lá, que a gente botou Docs, lembra? Ponto Forms. Aqui, ó, ela já vem com uma imagem padrão aqui, ó, que é a galeria de modelos. Então, esse já tá com balão, esse tá com reunião, esse tá com texto, esse tem prédio, já vem padrão. O nosso a gente fez zerado, então ou ele fica sem nenhum, ou a gente procura aqui algum que a gente queira adicionar. Esportes e jogos, né? São várias opções aqui que a gente pode, cena noturna.
outro, festa, somente crianças. Então, ó, esse aqui é um GIF, ele mexe o pezinho, ó. Ilustrações. Tem que ir rolando a tela para descer para achar o que quer. Ó, ilustrações ele pegou algumas de outras abas. Vamos escolher esse lápis aqui, ó. Aí clica uma vez na imagem, vai aparecer aqui embaixo inserir. Ó, já mudou aqui. Aí ele mudou porque essa cor aqui não combinava com o roxo. Aí ele escolheu um laranjinho. Mas eu não gostei da cor que ele escolheu. Então eu posso vir aqui em mais e escolher pela paleta de cor qual a cor que eu quero. Né? Vamos deixar um verdezinho para ver como é que fica a diferença. Então, adicionar. Ó. Ah, não gostei? Venho aqui no mais. Escolho, então, laranjinha. Adicionar. Ficou laranjinha. Estilo de fonte básico. O que significa isso? A gente está escrito básico. Tem um decorado, que seria um mais escrito, mas dependendo da pessoa, talvez se tiver mais dificuldade, estiver respondendo no celular, também não fique muito boa essa leitura do decorativo, né? Porque às vezes tem essa dificuldade de leitura pequenininho, muitas pessoas que respondem já respondem direto pelo celular. Então eu recomendo ou o básico, ou o formal, ou o divertido, né? Já que estamos falando de divertidamente, vamos deixar o divertido que ele fica um pouquinho diferente. São opções de configurações, né? Seria mais, então, o design. Então, assim, só uma informação que eu esqueci de dar quando a gente estava pesquisando a imagem aqui, ó. Se eu quiser pesquisar uma imagem direto do Google, não aparece aqui. Lembra que eu pesquisei a imagem do Divertidamente direto do Google? Dava para pesquisar a foto lá naquela foto do abraço. Aqui não tem essa opção. Então, aqui mesmo, aquelas mesmo que eu tenha optado por baixar e carregar do computador, e eu sou obrigada a baixar se eu quiser uma imagem de fora ou procurar dentro do meu notebook que já está salvo. Tá? Não tem como carregar de dentro direto da plataforma para lá. Vai aqui dessa paleta, a gente já conheceu o que é, e o olhinho a gente já está usando desde o primeiro momento, né? Que é a visualização. Agora tem uma rodinha aqui, ó. Se a gente passa o mouse por cima, ele aparece escrito que é configurações. Essa forma geral aqui, ela não interessa muito pra gente nesse momento, mas é bom ler, né? Se são opções. Não nos cabe agora, tá mais extenso ainda. Do lado do geral, tem uma outra pastinha que é a apresentação. Mostrar a barra de progresso, para poder saber se está muito longe de acabar, embaralhar a ordem das perguntas, se for usado para uma prova, mostrar o link para enviar para outra resposta. Por exemplo, no nosso caso, a gente está enviando para as famílias. E aí eu preciso responder, tem irmãos, é um para cada irmão, os dados pessoais. Então é bom fazer. Da nossa turma, a gente também deixou com essa configuração, porque às vezes a família pode errar no meio do processo e não conseguir enviar outra. Ou ela acabou e aí, queria mudar aquela resposta, se quiser responder de novo. Aí a gente pode deixar válido o último, apagar o anterior para ficar nas estatísticas, né? E aqui, ó, é uma mensagem de confirmação. Quando a pessoa acabar, qual é a mensagem que ela vai receber? Então, se você não responder nada, vai ser assim, sua resposta foi registrada. Mas você pode ir além disso, né? A gente pode botar muito obrigada pela sua participação. A parceria entre creche e família é fundamental. Ou ao contrário. Ops, escrevi errado. Atente-se, ó, eu vou escrever errado de novo aqui, ó. Se ficar sublinhado, já é um sinal que tem que dar uma olhadinha para conferir, né? É importante sempre reler, pedir para outra pessoa ler, se dá para entender, se tem algum erro de digitação, se tem algum erro de escrita, de ortografia. Ó, a parceria entre creche e família é fundamental. Muito obrigada pela sua participação. Salvar. Quando a família, ó, tá aqui, ó, salvando todas as alterações para o salvo. Então, a gente estava aqui, ó, na rodinha em apresentações. Aí depois tem testes, a outra aba. Quando a família responder, vai aparecer essa mensagem que a gente escreveu aqui, tá? Quando ela acabar de enviar a resposta dela. Testes. Isso aqui é para quem trabalha com provas, né? Aí consegue botar perguntas erradas, perguntas certas, o valor de cada. Também não é muito aplicado para a gente agora. Então eu vou vir aqui em cancelar porque a gente já salvou aquela configuração. Agora a gente chega aqui então no botão de enviar, esse quadradão roxinho aqui, que para todo mundo vai aparecer assim. Quando a gente clica, ele tem aqui, ó, coletar endereços de e-mail. Nem todo mundo tem e-mail, né? Apesar da gente saber que a maioria das pessoas tem e-mail, mas nem todo mundo sabe e-mail. Então, quando a gente fala em relação com as famílias,
se a gente não vai usar esse e-mail para nada, não é legal assinalar. Então, agora a gente tem aqui, ó, uma cartinha, uma corrente e as setinhas. Tá? A gente vai explorar cada uma dessas três. Quando que eu uso essa cartinha? A direção quer enviar um questionário para as professoras. A direção sabe o e-mail de todo mundo que precisa responder. Então, daí ela vai vir aqui e vai digitar o e-mail de cada um. Esse vai ser o título do assunto, ele já colocou como título, o mesmo título do nosso formulário. E aí aqui pode escrever uma resposta, né? Aqui embaixo, adicionar colaboradores. Quem eu adicionar aqui vai poder editar junto comigo. Então, quem trabalha comigo na mesma turma, minha parceira de sala, ela vai conseguir mexer em tudo, inclusive deletar. Então, se é uma pessoa que vocês já conversaram, as duas dominam a ferramenta, legal. Ah, as auxiliares de ensino estão responsáveis por uma função. E aí precisam criar em parceria, então todas elas já sabem como que funciona essa ferramenta. Vai adicionar. Ah, a prefeitura criou um formulário e fez semelhante para cada CI. A prefeitura quer saber as respostas e o CI vai saber a sua resposta. Então, quem é colaborador também consegue olhar as respostas, né? Essa é a vantagem. Mas é importante que os colaboradores tenham uma noção básica, principalmente para não excluir um documento muito importante. Aqui do lado, a gente tem uma correntezinha que é o símbolo de link. Então, quando a gente clica aqui, ele gera um link. Mas olha que grande esse link aqui. Eu posso selecionar ele, clicar nele, Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio e coloco onde eu quero colar. Eu não preciso nem clicar nele, eu posso direto só em copiar. Mas tem uma dica que eu acho bem legal, que é URL curto. É encurtar esse endereço. E aí, ó, ele ficou curtinho, aí sim eu copio e envio. É para não ficar aquela linha inteira, às vezes 2 linhas com link, tá? E essa setinha para lá e para cá, ela não é muito útil para a gente agora, porque ela é utilizada para quem tem blog, uma linguagem para essas outras mídias. Então, para a gente também não tem interesse. Então, aqui a gente tem também no cantinho, ó, um F, que é o símbolo do Facebook, e ao lado o símbolo do Twitter. Então, eu vou fazer um exemplo de como usar no Facebook. Porque a minha turma tem, por exemplo, um grupo fechado no Facebook. Então, eu aperto aqui, vai abrir o meu Facebook, já com o link. Eu posso escrever uma mensagem: bom dia, fizemos esse questionário, por favor respondam. Ou se for um grupo fechado de diretores, ou se for um grupo fechado de professores. E aí aqui, ó, tem que antes disso, se eu não mudar nada aqui, ele vai aparecer no modo público no meu, tá? Então é aqui que eu tenho que mexer, ó. Compartilhar em grupo. E aí ele vai aparecer essa linha aqui, ó, o nome do grupo. Então, 2020, aqui é a minha turma, eu selecionaria aqui embaixo em publicar. Se eu não tenho segurança para criar por lá, eu venho por aqui, copio esse link curto e envio por lá. Vai chegar no mesmo resultado. Então, a gente explorou agora esse botão enviar. Agora, entre a foto do login aqui, ó, e o enviar, tem os 3 pontinhos. Aqui, quando eu apago uma sessão por engano, quando eu escrevo uma pergunta por engano, quando eu deleto uma questão por engano, eu venho aqui em desfazer. Seria o voltar. Fazer uma cópia. Por exemplo, o CI precisou criar um questionário para cada turma. Não precisa digitar todas as perguntas iguais novamente. Faz uma cópia, salva com o nome grupo 1. Depois faz outra cópia, grupo 2. Então, as perguntas vão ser todas iguais. Aí depois eu posso ir lá e editar, por exemplo, no campo o nome das professoras, naquela descriçãozinha lá que tinha no começo. Lembra que a gente fez igual se fosse fazer um desse para todo mundo, digamos assim. Aí eu ia duplicando, mudava aqui em cima o título e depois aqui mudava o nome das professoras. Tá? Dá para fazer vários. E aí, o que é legal de fazer vários? Que daí cada estatística de resposta vai ficar separada. O legal de duplicar é que não precisa digitar tudo de novo do zero. Mover para lixeira. Quando a gente estava aqui embaixo, a gente movia, deletava a pergunta. Isso daqui move tudo. Eu quero excluir tudo isso que eu criei até agora. Aí é mover para a lixeira. Gerar link de preenchimento automático. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer como que abre lá para a família. O que eu posso fazer nisso? Posso olhar, posso copiar aqui. Ah, esqueci onde que gera o link curto. Não tem problema. Clica aqui, copia aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, só quero olhar. Então, também dá para também ser assim. Imprimir. Eu vou imprimir todas as perguntas. Pode imprimir, então, tanto em PDF, né? Ó, aí, quando gera imprimir, aqui a gente escolhe, ó, salvar como PDF ou a minha impressora que vai estar cadastrada aqui para eu poder imprimir. E aí vou em salvar, né? Que seja em PDF ou na impressora para poder imprimir fisicamente. Aí, outra opção, adicionar colaboradores. Né? A gente tinha visto
No enviar, a gente tinha visto adicionar colaboradores. De todos que eu mandei, quem são os colaboradores? No enviar. E aqui nos 3 pontinhos também tem adicionar colaboradores. Todas as pessoas precisam ter uma conta Google, pode ser o Gmail, pode ser o G Suite. E aí aqui também sobre eu posso mudar a configuração, ó. Copiar link, alterar, né? Restrito, qualquer pessoa com link consegue ver. Essas duas questões aqui também são de mais avançados, assim, não vem ao caso. E preferências aqui é quando a gente vai coletar informações, para quem mais faz prova, pontuação de teste, né? Aqui só é legal vir aqui nas configurações padrão para tornar todas as perguntas obrigatórias. Daí a gente lembra que todas as questões são obrigatórias antes de enviar para as famílias, né? Ah, esqueci de conferir, agora tem 30 perguntas para olhar. Então vem aqui nos 3 pontinhos, preferência, e aí consegue deixar todas as perguntas obrigatórias. Lembram então que o vídeo estava dividido em 3 partes? Já passamos pela primeira, como chegar no Google Forms e como criar as perguntas. Acabamos agora a segunda, que seria os design, configuração, layout, né? Agora a gente tem a terceira parte, que é verificar as respostas. Então, ó, aqui a gente mexeu no título e aqui o subtítulo. Aqui tem perguntas e aqui tem respostas. Lembra que a gente fez um teste para poder ver como que era a sessão passava? Aqui está salva aquela resposta, tá? O que eu quero mostrar agora dessa pergunta de teste? Eu consigo deletar ela, tá? Ó, fica gráficos, ó. Tá? É bem legal porque ele tem essa divisão aqui. Então, eu posso vir, excluir todas as respostas, excluir essa, tá? Dá para excluir. Só não vou apagar ela porque eu quero olhar ela depois. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Quando várias pessoas já responderam. Perguntas, respostas. Várias pessoas já responderam. Então, a gente vai fechar aqui, ó, porque a gente não tá mais aceitando. E quando a gente fecha, a turma inteira já respondeu, já passou o prazo de realizar a matrícula, já passou de realizar o prazo de realizar a entrevista, qualquer pessoa que tenha esse link para ele não conseguir mais, acabou o tempo de certificação, o curso é certificado ao vivo, onde é que eles desabilitam? É aqui. Mensagem para os participantes. É como quem tem esse link, se tentar abrir, vai ver, né? Eu acho que eu já tinha lido. Esse formulário está encerrado, acabou o tempo. Então, aqui a gente tem 2 pastas, né? Onde a gente vê as perguntas e onde a gente vê as respostas. Aqui a gente já fechou. Aqui a gente tem 3 espaços, ó. Resumo, pergunta e individual. Lembrando que a gente está na parte de verificar as respostas. Eu quero mostrar algumas questões muito importantes aqui. Aqui, ó, no resumo, eu vejo todas as respostas de cada pergunta. Então, gera um gráfico nas perguntas que forem fechadas e as respostas seguidas de escrita. Então, vamos botando para baixo. Ó, nome das crianças, 13 pessoas responderam. Nome de quem respondeu. Quando é aberto, é a escrita. Quando é fechado, vai gerando gráficos, ó. E a gente consegue ter uma noção geral de perguntas, né? Quanto maior a amostragem, já é uma economia de tempo de tabular esses dados. É aqui que a gente vai ver em gráficos, na aba de resumos, tá? Tô indo para baixo para poder ver como eles reúnem todas as respostas. Nosso questionário era longo. Então, ó, vou até o final, tá? Então, são diferentes formas que ele vai organizando para nos dar essas respostas. A gente está explorando aqui, ó. Resumo. Quando eu quero em pergunta, ele vai mostrar a pergunta 1. Ó, pergunta 1 de 31. Quais foram as respostas? Pergunta 2 tem que mudar aqui, ó, de 31. Quais foram? Pergunta 3, aqui eu mudo a pergunta, ele aparece a pergunta escrita aqui em cima, ó. Ele está aparecendo a pergunta escrita, o número da pergunta e as respostas aqui embaixo. Mas ele aparece resumida, ó. 12 respostas dos pais e uma resposta familiares. Ele não está aparecendo em gráfico, mas ele já está em resumo, tá? Aqui é um resumo com gráfico e pergunta é as respostas compiladas em números sem gráfico. E aqui é o individual. Quando eu tenho o meu teste, né? Aqui que a gente fez um teste, ó. Individual. Eu vou deletar ele. E aqui eu vou imprimir ele. Vou voltar lá no meu. Aqui, ó. Imprimir. O que a gente usa para imprimir? Na mesmo esquema do anterior. Eu posso imprimir em PDF ou eu posso imprimir em papel. O que é bom imprimir? Se eu quiser... tá na minha turma, eu vou imprimir
do João, da Maria, do Victor, cada um. Então, eu vou gerar um PDF por criança, por resposta, né? Aqui, no individual, imprimir, tá? Depois tem uma outra opção que a gente imprime geral. Do lado é excluir. Se eu fiz um teste, eu vou excluir resposta. Só cuida que ele vai dar uma mensagem, você tem certeza que quer excluir, então lê antes de dar o sim, porque aqui a gente fez um teste, aqui eu vou excluir. Mas se for nesse meu aqui, se excluir, eu vou excluir a resposta da criança, tá? Então, se eu vier aqui, ó, em cima, então a gente já testou esses 3 abas e aqui em cima tem mais 2 configurações. Os 3 pontinhos, receber notificação por e-mail para cada nova resposta. Se eu tenho e-mail que eu não é um curso de 400 mil pessoas que vão responder, que é uma questão de matrícula, que é uma questão mais pontual, é um levantamento de turma que eu preciso saber quem respondeu, para mim não ficar conferindo cada hora se chegou mais uma resposta ou não, eu posso selecionar aqui. Selecionar o destino da resposta, né, para onde que vai essa resposta. Desvincular o formulário, então não vai mais existir, ele vai continuar existindo para você, mas o link não mais. Aqui, ó, fazer o download das respostas em .cv. Ele vai fazer um download de um arquivo. E aí, aqui, quando a gente abrir esse arquivo, ele está em Excel, tá? Ó, quando eu abro, ele está em Excel. As perguntas em Excel, não é as respostas, tá? Download de opções de resposta, não é a resposta das famílias. E aqui, ó, imprimir todas. Então, ó, tem 3 opções de imprimir. Aqui eu imprimo a resposta de cada pessoa que respondeu. No meu caso, de cada criança, de cada família. Aqui em cima, nos 3 pontinhos, eu imprimo todas as perguntas e as opções de cada pergunta de resposta, né? Perguntas e opções de resposta de todo o questionário sem ninguém ter respondido. E aqui em cima eu imprimo todas as respostas. Então, no caso, eu tenho 13 famílias que responderam. Então, ele vai gerar um PDF com 105 páginas de 13 famílias que responderam, tá? Ele vai demorar um pouquinho, porque são muitos arquivos, e aí ele vai, tá? Vou cancelar aqui. Então, aqui todas. E aqui excluir todas as respostas. Daí, assim, zerei, o ano que vem quero usar o mesmo. Eu recomendo duplicar, né? Duplica e aí deixa lá salvo questionário 2020 e o ano que vem usa questionário 2021. Não usaria essa questão de excluir todas as respostas, mas vai que você fez 10 testes e você quer excluir os 10 testes de uma vez só. Aí vem aqui porque ninguém começou a usar ainda. Aqui, quando a gente vai passando aqui, ó, tem uma de 13. Então, cada família que respondeu, né, eu vou passando aqui e vai mudar aqui embaixo de quem que era, né? Por exemplo, o 4 vai ser o Eduardo. Se eu levar até o final, lá na última pergunta, eu consigo ver aqui, ó, ele fica registrado o dia e o horário que essa pessoa respondeu, tá? Então, no fim, então tem que estar aqui, ó, na aba de individual, no final de cada um, eu posso ir olhando, eu preciso saber quando que a tal pessoa respondeu. Aí escolhe ele aqui, vai olhando o nome, e aí lá embaixo ele vai estar a resposta. Agora sim, ó, aquela luzinha de alerta, atenção, né? Eu já cometi erros, né? Óbvio que a gente vai aprendendo também com os erros. E aí, o que eu fiz? Nesse meu questionário aqui, ó, eu tenho essa opção de gerar respostas em planilha. Mas, como eu disse, o questionário ele fica salvo aqui no Drive, tá? E quando ele gerou aquele dado ali, ele gerou um arquivo que eu olhei aqui, esse aqui eu não preciso, eu vou deletar. E eu deletei ele daqui. Esse arquivo que eu vou explicar agora. Esse daqui, ó, tá? De criar planilha. Nesse daqui, porque ele vai me dar uma mensagem, ó. O arquivo solicitado foi excluído. Então, o que acontece? Eu tenho ele aqui na minha área de trabalho, que eu fiz um print de um vídeo que eu fiz para mostrar como que era a tabulação. Então, esse aqui eu fiz um vídeo para mostrar como que estava tabulado as respostas e eu consegui salvar. Era assim que ele estava aparecendo, antes da Bonita aqui apagar e ficar sem nada, tá? Então, fica de alerta para que quando vocês clicarem ali, então vamos voltar lá. Fica de alerta para que quando vocês gerarem esse arquivo aqui e gerar um arquivo diferente no Drive de vocês, quando forem organizar, faz uma pastinha, né? Clicou aqui no meio, nova pasta. Então, forms, tudo que for relacionado, ó, criar uma pastinha de forms, tá? Volta pro Drive. Tudo que eu fiz relacionado ao Google Forms, eu cópio de questionário. Vamos lá, ó, seleciono um arquivo e arrasto pro Google Forms. Aqui em cima, ele é só o que eu visualizei, ó, acesso rápido.
tá? Para a hora de arrastar, a gente arrasta esses daqui de baixo, ó. Então, clico nele e arrasto. Cópia do questionário que eu fiz. Quando eu abro, ele tá lá salvo, tá? Então, a sugestão é essa. Quando gerou um arquivo, ele vai ficar semelhante como se fosse um arquivo do Excel, arrasta para essa pasta e joga tudo lá. Depois, com calma, você vai analisar o que você precisa, porque se você fizer como eu fiz e jogar fora, você vai perder essa informação aqui que é de como, né, tabular esses dados. Quando que eles são importantes? Né, se eu passar para cá, vai ter mais perguntas, tá? Não consigo digitar para mostrar para vocês, porque é só um print de um vídeo que eu fiz. Eu preciso copiar o nome por extenso das crianças, ou eu preciso copiar o CPF do responsável, facilita muito, tá? Isso é utilizado bastante pelo pessoal que vai fazer a certificação do curso, então não precisa digitar, copia ali, cola lá, copia ali, cola lá, então tá tudo resolvido. Ó, vou abrir aqui um questionário para vocês. Esse questionário aqui é um questionário de orçamento, tá? As respostas. Eu nunca fiz uma planilha. Então, quando eu criar aqui planilha, ele vai me dar essa mensagem, criar uma nova planilha, e aí eu vou criar. Só aparece essa mensagem na primeira vez que eu criar. Se eu deletar, se eu perder e quiser criar de novo, ele não vai criar, tá? Ah, mas eu já gerei uma vez os dados. Então, vamos abrir esse aqui, ó. Respostas, criar planilha. Eu já gerei esse dado. É essa planilha. Ela vai aparecer dessa forma. Essa planilha a gente diz que é Google Planilha, né? É feita pelo Google Sheets, mas ela é bem semelhante ao Excel, que o Excel é da Microsoft e essas outras que eu mencionei são do Google, tá? Então, isso aqui foi uma votação, não vai ter o dado para mim copiar, porque a gente estava, no caso, votando o filme, mas ela permite que eu copie. Então, é interessante nesse sentido, assim, que de possibilitar, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, conseguir lá copiar o dado que era relevante, tá? Então, são 3 coisas. Não deletar, depois que gerou. A primeira vez que gera, ele vai pedir uma confirmação, né? E aí, depois que já gerou, ele já vai abrir direto lá. E aí, aquele download que a gente fez era só com as perguntas. A lição do meu erro é essa, de fazer a pasta no Google Drive para poder selecionar todos os arquivos que forem gerados de formulários e de tabelas do Excel. Se eu deletar por descuido, eu consigo até recuperar na lixeira, mas eu gosto de deletar e antes de fechar, apagar a lixeira, então na minha lixeira não estava o que eu precisava. Ó, desses todos que eu deletei foram testes que eu fiz, então eu posso vir aqui e esvaziar a lixeira por aqui. Tá? Quem quiser mais detalhe de como organizar essa pasta com passo a passo mais detalhado, tem um vídeo no meu YouTube que fala sobre tutorial Google Drive, tá? A outra questão é que eu vou deixar na descrição aqui, esse questionário aqui, que traz as perguntas, caso queiram se inspirar para fazer um questionário com as famílias, né, que a gente fez a nossa a partir da Yasmin, mas também vai ficar o link salvo do vídeo do Drive, do Google Drive, se quiser saber mais detalhes, e desse arquivo aqui para baixar em PDF, tá? É isso tudo, né? Mas é vídeo, dá para pausar, dá para voltar, dá para registrar, deu a dúvida na hora que tá criando, dá para voltar aqui. E espero contribuir para que vocês possam explorar todas as possibilidades dessa ferramenta, que tem inúmeras, né, contribuições para nos dar, não só agora no ensino remoto, mas depois do nosso retorno presencial. Então, espero que, se vocês estavam com medo no começo dessa oficina, que agora vocês tenham a alegria de poder, eu posso, eu consigo, é fácil, é simples, né? Se eu consigo abrir um Word e digitar o meu nome lá, eu tenho a capacidade de abrir aqui e explorar as ferramentas. E qualquer dúvida, estou à disposição. Se eu puder e se eu souber contribuir, estou à disposição para ajudá-las.